Você é realmente tão odioso assim? Tipo, você realmente odeia todo mundo desse jeito? Ou é só uma brincadeira? Então você odeia todo mundo igualmente? Basicamente, sim. De shows polêmicos, brigas na banda, música caótica e fundando uma banda cujo nome nem posso citar. Existe um homem tido como o mais polêmico em um gênero já repleto de controvérsias, Seth Putnam. Alguns o consideram apático, niilista, preconceituoso e odioso. Outros, caloroso, criativo, engraçado e pioneiro em seu gênero musical. Se existe alguma palavra para descrever esse homem, nós a encontraremos hoje. Uma coisa é certa: se você descrevesse ele ou sua música perfeitamente, ele não ligaria. Seth Putnam nasceu em 1968, em Newton, Massachusetts, filho de pai inglês e mãe irlandesa que se divorciaram quando ele era pequeno. É difícil obter informações sobre sua infância, pois ele raramente responde seriamente e pouco fala sobre sua criação. Sabemos que ele era muito inteligente desde cedo e até pulou uma série por isso. Às vezes, ele ajudava outros alunos, mas isso não durou. Na adolescência, já estava mentalmente desligado da escola. A atitude dele em relação aos estudos piorou à medida que suas notas começaram a cair. Isso ocorreu em parte porque ele estudava em escola católica e começou a se afastar da religião de origem. Ele também começou a desprezar os funcionários da escola, que eram em sua maioria freiras. Aparentemente, ele já se envolveu em várias brigas físicas com essas freiras e afirmou isso antes. Ele se tornou tão cínico porque odiava elas e a escola que frequentava. Apesar das brigas e apatia com os estudos, ele se formou na Newton North High School em 1985. Um fato interessante é que ele realmente se formou no mesmo ano que Louis Ceticao e Matt LeBlanc. Na verdade, os encontrei só algumas páginas distantes no anuário do colégio. É seguro dizer que eles acabaram alcançando 3 tipos de reconhecimento bem diferentes, mas eu estou me desviando do assunto. Embora formado, ele não se interessava por faculdade, mas tinha certo interesse em música. É difícil saber suas influências, mas em uma entrevista perguntaram quais álbuns levaria para uma ilha deserta. Ele deu várias respostas, de Negative Approach a Sid Vicious até Village People. Kevin Sharp, amigo e músico, o chamou de enciclopédia da música. E parecia que, embora ele pudesse ser considerado bastante mente fechada para aqueles ao seu redor, ele era bastante mente aberta quando se tratava da música que ele ouvia. Mesmo assim, ele preferia gêneros mais pesados, e no início foi hold da banda de thrash metal Executioner. Após a saída de vários membros, ele entrou como baixista e tocou com a banda entre 1986 e 1988. Mas foi em 1988 que ele deixou o grupo e criou sua própria banda. De acordo com seu amigo e colaborador Tim Morse, era normal para Seth criar uma banda aleatoriamente, gravar uma demo, fazer um show e basicamente encerrar por aí. Durante a adolescência tardia e início dos 20 anos, ele seguiu exatamente essa fórmula. E ele criava deliberadamente essas bandas descartáveis que basicamente desapareciam tão rápido quanto eram criadas. No entanto, um dia, alguém com quem Seth estava conversando começou a falar sobre uma banda da qual fazia parte e como eles teriam um show em breve. Durante um caos, Putnam afirmou que fazia parte de uma banda, o que não era verdade. Ele mentiu e criou o nome mais ofensivo possível para essa pessoa. A banda é frequentemente chamada de AXCX, ou simplesmente AC, que na verdade é o nome que eles usam em várias capas de álbuns e entrevistas. Vou me referir a eles assim neste vídeo, pois o nome completo são 2 palavras de 4 letras que provavelmente não agradam ao YouTube. Você pode preencher as lacunas facilmente, mas o principal é entender isso. Putnam criou esse nome aleatoriamente em uma conversa em 1988. Tudo o que tinha era o nome. Ele precisou achar mais 2 membros rapidamente. Ele convidou o já mencionado Tim Morse para ser o baterista e seu amigo Mike Mayhem para ser o guitarrista. Esses foram os membros originais do AC e o primeiro show foi estranho. Foi uma espécie de ensaio na frente da família de Seth.
especificamente seus 2 irmãos, sua mãe e sua avó. É seguro dizer que eles não eram grandes fãs e não parecia que a banda duraria muito. O plano de Seth, fazer uma demo, um show e sumir com a banda, parecia que ia se cumprir. Eles tocaram para a rádio da Universidade Brandeis e gravaram uma demo de 4 músicas no porão de Seth. Esse projeto nunca foi lançado, mixado ou divulgado. Talvez tenham achado a demo tão ruim que quiseram melhorar antes de encerrar, ou que ela tinha muito mais potencial do que eles pensavam originalmente e fazia sentido continuar. Mas, de qualquer forma, a banda decidiu seguir em frente. Eles tocaram em galpões, pequenos locais e até tentaram uma turnê improvisada pelos Estados Unidos da América no ano em que começaram. Por todos os relatos, esse não era o som de uma banda que iria desistir. E em 1989 eles lançaram o Extended Play de 88 músicas e mais tarde naquele ano lançaram o Extended Play de 5.643 músicas. Ambos foram relativamente bem recebidos e até chamaram a atenção de algumas gravadoras independentes, mas a banda recusou todos os contratos oferecidos. Em 1990 eles foram para a Europa e fizeram vários shows, principalmente na Alemanha. Mas depois que o grupo decidiu que já tinha feito tudo o que podia com a banda, eles seguiram caminhos diferentes. Claro, sabemos que isso não durou e, na verdade, eles só estavam começando. Após o fim da banda, Putnam voltou a formar e desfazer grupos aleatórios. Tocou em poucos shows com outros e gravou algumas demos ocasionalmente. Nada funcionava direito. E talvez por isso Putnam e Tim Morse resolveram reformar a banda no 3º aniversário. Mike Mahon não voltou para a banda, e Fred Ordence ocupou seu lugar juntando-se a Seth em mais uma turnê improvisada pela Europa. Tim Morse desistiu da turnê pouco antes de começarem. Eles decidiram substituí-lo por 2 bateristas tocando juntos no mesmo palco. Putnam e Ordence passaram a maior parte desses shows enfrentando as pequenas plateias, algo que se tornaria comum em shows do Wacken. Isso acabou causando muitos problemas para Putnam. Em 1993, durante um show em São Francisco, Seth Putnam teria atacado Elizabeth Quigley, da plateia, que tentou pegar seu microfone. Eles acabaram tendo uma discussão longa o suficiente e o AC foi expulso do local. Logo depois disso, Seth Putnam foi preso e passou a noite em uma cela. Mais tarde, Quigley processou Putnam por agressão e, após perder, foi condenado a pagar $1.200 a ela. É possível achar um vídeo desse show e do incidente no YouTube. A AC lançou uma gravação de 7 polegadas do show chamada Breaking the Laws. 1993 estava sendo um ano confuso, porém marcante para a banda. De brigas a prisões até uma formação instável em constante mudança. Até o ser uma banda caótica precisava de certa estabilidade. Felizmente, uma gravadora que já havia mostrado interesse antes ainda queria contratá-los. Essa era a Earache Records, gravadora independente do Reino Unido. Sabiam que Putnam e sua banda davam trabalho, mas ainda assim os contrataram. Provavelmente foi por causa de um projeto específico, o Extended Play Morbid Florist, lançado em setembro de 1993, e quando li sobre as reações das pessoas à banda, elas constantemente mencionavam esse Extended Play como um dos melhores projetos deles de todos os tempos. Após assinar com a Earth, a AC logo começou a trabalhar e em maio de 1994 lançou seu álbum de estreia Everyone Should Be Killed, com 58 faixas, incluindo I'm Wicked Underground. Quando penso em bandas punk, lembro do Nirvana e Melvins. Nossa banda é insana. Descubro músicas novas na MTV, os títulos das músicas são idiotas, só sendo muito underground para ter isso. Abominação de composição exagerada. Monica's música número 3, 52ª do álbum, e música número 6, 57ª do álbum.
E, claro, inventar títulos de músicas é um saco. Apesar dos títulos aleatórios, o álbum foi bem recebido. E por causa disso, a AC embarcou em uma turnê e fez uma quantidade considerável de shows em 1994. Há quase 50 shows listados no setlist.com em diversos países, mas é possível que tenham feito ainda mais. O álbum também foi bastante marcante por causa do gênero. É difícil simplesmente colocar AC ao lado de um único estilo musical. Já foram chamados de noise, core, grind, hardcore e anti-música, mas costumam ser registrados como banda de grindcore. Este e o próximo álbum, Top 40 Hits, são rotulados nesse gênero. Embora a banda ainda experimente em Top 40 Hits, eles mantiveram o nome e de forma incomum fizeram covers como Staying Alive dos Bee Gees, as músicas Pina Colada de Rupert Holmes e I'm Still Standing de Elton John. Veja... É isso, esse é todo o cover. Eles também tinham alguns covers completos no álbum. Depois que isso foi lançado, eles lançaram 40 More Reasons to Hate Us em 1996. Daqui em diante, a história de Seth Putnam e o AC se torna bem caótica. Eles já eram uma banda totalmente estabelecida nesse ponto, com uma base de fãs, vários álbuns e uma gravadora por trás. A banda, que gravaria só uma demo, já soma quase 10 anos de carreira. Os anos seguintes trouxeram histórias ainda mais insanas. Entre meados dos anos 90 e início dos 2000, foi um período estranho, porém bem sucedido para o AC e Seth Putnam. Devido à natureza dispersa da banda, é difícil criar uma linha do tempo coesa, mas algumas histórias resumem bem essa época. Uma das principais é o fato de que, em 1996, Seth Putnam foi encontrado em um lugar onde os fãs provavelmente não esperavam. O álbum The Great Southern Trendkill, do Pantera, foi indicado ao Grammy e liderou paradas. Putnam participou como vocal de apoio em 4 faixas, sendo um dos principais colaboradores. O álbum vendeu milhões de cópias no mundo todo, e de repente, Seth Putnam se viu no palco de verdadeiras arenas, se apresentando com o Pantera. Provavelmente foi sua maior contribuição musical, mas relatos indicam que ele ainda não gostava da maioria dos músicos populares que conhecia. Isso ocorreu na mesma época, quando membros do AC estavam em um show do Six Feet Under buscando um novo baterista. Seth Putnam e o guitarrista do AC na época, Josh Martin, vaiaram a banda enquanto eles tocavam. Chris Barnes foi cofundador e vocalista principal do Cannibal Corpse, até sair por diferenças criativas. Putnam gritou, haha, você foi expulso do Cannibal Corpse, além de outros palavrões. O próprio Putnam confirmou isso. Chris Barnes pediu que ele o encontrasse do lado de fora e ele concordou, mas ao sair, foi atacado por alguns parceiros de Chris Barnes. Há relatos divergentes sobre a noite, mas no geral os dois não se gostavam. Putnam afirmou que gostava de algumas músicas do Six Feet Under, mas apesar do elogio, Chris Barnes e a banda não tiveram mais contato com ele. Algumas pessoas até disseram que evitavam tocar nas mesmas áreas que o AC por causa desse confronto. De qualquer forma, essas histórias estavam se acumulando. De integrante de banda de sucesso mundial a envolvido em brigas na cena, Putnam tornou-se figura conhecida em sua comunidade para o bem ou para o mal. Em 1997, o AC lançou o álbum Eu Gosto Quando Você Morre, com músicas como Reciclagem é Gay, Cerâmica é Gay e Sinos de Vento são gay. Ele deu uma entrevista ao Crônicas do Caos sobre esses títulos de músicas e o tema geral do álbum. Nela, ele disse o seguinte: pela primeira vez, no último disco, todas as letras foram escritas sobre os títulos das músicas. Toda a música é agressiva e raivosa contra todos os grupos. É totalmente contra todo mundo e eu acho que não deixamos nenhum tipo de pessoa de fora. Basicamente falamos mal de todo mundo. Essa é a abordagem que Putnam adotou em suas composições e músicas. Ele escrevia letras preconceituosas e maldosas, mas justificava dizendo odiar todos igualmente e que ninguém estava fora dos limites. Em outra entrevista, ele disse: odeio música, mas não vivo sem ela. Não é uma resposta simples. Eu basicamente gosto de todo tipo de música, mas de uma quantidade muito pequena de cada gênero. Ao aplicar a convivência à abordagem que ele tinha com a música, entende-se melhor sua lógica. Ele odiava quase todos, mas gostava de poucos e pensava assim sobre tudo. Além disso, nessa mesma entrevista,
perguntaram a ele: "O que você acha do pós-modernismo como filosofia e como base para arte e música?" Ele respondeu: "Acho que você usava uma boina ao digitar essa pergunta." Em 1997, a AC lançou um álbum interessante chamado Picnic of Love. Explicar esse álbum é difícil, então vou mostrar um trecho. O álbum, descrito como anti-folk, inclui faixas como Greed is Something, We Don't Need, Saving Ourselves from Marriage, My Woman, My Lover, My Friend e In My Heart, There's a Star Named After You. Mesmo assim, é o que mais foge do som típico do AC. A base de fãs deles gostou da sátira sobre música folk suave e também mostrou a habilidade técnica de Putnam como músico. Havia uma composição interessante, mesmo sem ser levada a sério em nenhum momento. Depois, a banda lançou It Just Gets Worse, mais uma vez com títulos de músicas ofensivos. O título do álbum pode ter sido premonitório, pois marca o fim de uma longa era. A AC lançou álbuns anuais desde 1994, mas este foi o último até 2008. Eles lançariam EPs, singles e álbuns ao vivo, mas o principal da discografia do AC termina aqui. Dada a personalidade abrasiva de Putnam, esse foi seu período mais consistente, levando-o a outro nível. Acho que ele nem acreditava ser possível. Centenas de shows ao vivo, turnês na Europa, América e Japão. Tocando com bandas de sucesso e se tornando um membro infame do mundo da música, Putnam viveu uma década confusa, caótica, mas estranhamente bem-sucedida. Infelizmente, os anos 2000 não seriam gentis com ele. O caos começaria a alcançá-lo, e o começo do fim estava próximo. No início dos anos 2000, o AC não estava tão ativo. Eles faziam menos shows ao vivo, lançaram apenas alguns EPs e, em geral, não eram tão públicos quanto costumavam ser. Putnam continuava ativo na música. Ele integrou a banda de noise e jazz Death's Hand Quartet, que lançou trabalhos entre 2001 e 2003. Mais ou menos na mesma época, ele lançou outro projeto com uma banda que ajudou a criar, chamada Angry Hate. Ele tocou bateria por pouco tempo com a banda Adolf Satan em 2002. Muitas dessas bandas surgiram e desapareceram, como sempre. A vida de Putnam aparentemente estava caindo em desordem, ou pelo menos estava ainda mais caótica do que o normal. Ele se casou em 1998 com Alison Dunn, mas o relacionamento durou pouco. Em junho de 2001, menos de 3 anos depois, eles se divorciaram. Entre isso acontecendo, C estando relativamente inativo e Putnam festejando mais do que o normal, é justo dizer que isso acabaria alcançando ele eventualmente. Isso ocorreu em 2004, quando Putnam entrou em coma, induzido por drogas, após tomar um coquetel de entorpecentes. Isso incluía coisas como álcool, cocaína e comprimidos para dormir suficientes para 2 meses. Seus amigos disseram que ele estava mostrando sinais de que queria acabar com a própria vida e que já vinha se afundando há anos. Putnam acordou do coma e, em sua primeira entrevista, respondeu a uma pergunta fundamental. Veja, no álbum mencionado anteriormente, Eu Gosto Quando Você Morre, havia uma música lá que envelheceu de uma forma bastante interessante. Era a faixa 38 chamada Você Está em Coma, que zombava de pessoas em estado vegetativo. Quase 7 anos depois, a música encerrou um ciclo. Quando o próprio Putnam entrou em coma, você poderia esperar que ele sentisse algum tipo de justiça kármica por causa disso. Ele ficou um tempo parcialmente paralisado, com danos nos nervos, e quase desligaram os aparelhos dele. Até que a mãe dele interveio. Ele passou por um coma e você pensaria que isso mudaria sua opinião. Se você começar a entender esse homem, sabe que não foi assim. E esse não foi o caso. Ele deu uma entrevista ao Boston Phoenix alguns meses depois, onde disse o seguinte sobre estar em coma. Na verdade, foi tão gay quanto a música que escrevi há 9 anos. Estar em coma foi tão idiota quanto eu escrevi que era. Para completar, ele fez um show nessa época, e uma das primeiras músicas que AC tocou foi, na verdade, Você Está em Coma. Então, por tudo o que se vê, parecia que ele estava lidando muito bem com seu problema médico que ameaçava a vida. Mas, na verdade, essas entrevistas e shows não contam toda a história. Veja, depois que esse coma aconteceu, as pessoas ao redor de Seth começaram a notar uma diferença. Eles comentaram sobre o fato de que ele tinha mudado um pouco
O AC tinha voltado a se reunir e estavam a todo vapor novamente. Ele se casou novamente alguns anos após o coma e passou a ser visto como mais paciente e fácil de conviver. Ele continuava insano, mas sua loucura ficava restrita aos locais onde se apresentava. Na vida pessoal, ele parecia ter desacelerado positivamente. A C lançou o álbum 110 Song CD em 2008 com os 3 membros originais da banda. Anos depois, lançaram Fucking A, parodiando bandas como Motley Crue e Buckcherry. Putnam queria lançar outro projeto e fazer outra turnê. Há uma entrevista no Metal Storm onde ele afirma que 2011 será um grande ano. Em seguida, ele passa a listar todos os projetos em que estava trabalhando. Ele parecia animado com o ano e talvez tivesse potencial para ser o maior, mas nunca saberemos ao certo por quê. No dia 11 de junho de 2011, Seth Putnam morreu aos 43 anos em sua cidade natal, Newton, vítima de um suposto ataque cardíaco. Seth já tinha quase morrido várias vezes até esse ponto, e provavelmente não foi uma grande surpresa que isso tenha acontecido. Ele já usou várias drogas, entrou em coma e tinha apatia pela vida, que acabaria afetando-o cedo ou tarde. Mas, estranhamente, mesmo com todos os sinais evidentes, algumas pessoas realmente ficaram um pouco surpresas com a morte de Seth. Segundo todos, ele parecia estar indo bem. Acho que se tivesse morrido em 2004, ninguém se surpreenderia. 7 anos depois, a reação foi diferente. Naquela entrevista que citei antes, ele parecia estranhamente animado. E não era apenas por estar empolgado para 2011. Ele disse: "Estou mais tranquilo, mas ainda odeio muita gente. Minha saúde e atitude estão melhores." O Seth Putnam mais velho costumava ser o maior babaca do mundo. Mas, mais recentemente, as pessoas parecem gostar mais de mim, provavelmente desde o coma. Não surpreende que as pessoas tenham sentido falta de Seth após sua morte. Escreveram coisas positivas sobre o homem e lembraram do tempo com ele como músico e pessoa. A AC não continuou, pois era o único membro fixo da banda, então não fazia sentido. Ainda comentam que a banda foi influente e marcou a história do grindcore. Seth Putnam sempre foi apático e dizia não se importar com nada, mas claramente só se importava com a si. Ele se arrependeu de encerrar a banda repetidas vezes. Ele estava animado com os próximos lançamentos e realmente interessado no trabalho. A banda que ele criou como brincadeira virou o mais importante da vida dele. Ele inventou esse nome só para mostrar que não se importava. E no final, foi a coisa com que ele mais se importou. E quando você pensa nisso, quando você realmente analisa, é difícil negar que isso é bem gay. Agora você é considerado uma lenda. O que é preciso para isso? Não sei, só sendo babaca.